Teria chegado a hora da gente botar os pés no chão? De repente chegou a hora de botar os pés no chão, né? Claro que a gente se entusiasma, claro que a gente fica muito feliz com o que tem visto, né, de evolução no São Paulo, o trabalho do Zubeldia, a própria atitude dos jogadores um pouco diferente daquilo que a gente via há um tempo atrás, uma série de fatores positivos. Como é claro também, obviamente, que né, não é o fim do mundo você empatar com o Barcelona no Morumbi, com 50 mil pessoas te apoiando, ok? Ok. Só que não é legal, né? Não é legal porque o São Paulo disputa uma Libertadores, essa Libertadores tem um peso muito grande para a vida do São Paulo, e a gente sabe que você somar pontos significa lá na frente você ter o favorecimento da decisão em casa, enfim, uma série de fatores que são muito importantes para a coletividade, para o time, para a equipe, para a instituição, enfim, né? Mas eu acho muito importante, por exemplo, a gente tentar entender um pouco o que aconteceu hoje, as avaliações que nós fazemos, vocês aí que são muito importantes também na maneira de ver a partida, afinal de contas, cada um tem um olhar para a coisa, né? Então é muito importante a gente falar a respeito disso e é aquilo que eu te falo. Teria chegado a hora de botar os pés no chão? Rony Altieri, São Paulo, raiz na área. Acaba frustrando, né? Você vê 50 mil torcedores, Augusto Ambrogi, treinador, querido irmão também, com o papai dele lá, com o filho dele no estádio, galera levando a sua família para poder, né, compartilhar alegria, os irmãos que viajam aí, Fabião Camisa Pesada, sempre lá no Morumbi, né? Enfim, a galera toda, né, que faz um esforço aí tremendo para poder estar em todo o jogo do São Paulo. Você fica frustrado, porque você vai para o estádio, você quer ver o seu time ganhar, você quer comemorar gols, né, que é a coisa mais gostosa que tem no estádio de futebol. E quando você, numa partida que a maioria, 98,7% do torcedor são paulino, tinha certeza da vitória, você não ganha, fica alguma coisa amarga, né? Fica alguma coisa não esperada, principalmente se o time tem dificuldades, como o São Paulo teve dificuldade hoje. Tá? São Paulo pegou um adversário muito bem arrumado, bem diferente do Barcelona que nós pegamos lá em Guayaquil, né, na primeira rodada, né, na ida lá para enfrentar o Barcelona. Mas enfim, o São Paulo pega um time bem diferente hoje. Pega um adversário muito bem arrumado, principalmente no seu meio campo, né? E parece uma coisa interessante, né? O treinador adversário, ele parece que ele sabe, e de repente até sabe mesmo, que ele deixa os flancos, ele deixa os cantos do campo para o São Paulo poder trabalhar. Ele prefere concentrar o seu time no meio de campo e na defesa. Por que ele deixa os flancos? Porque ele sabe da deficiência que o São Paulo tem nisso, com relação aos seus laterais barra alas, né? Igor Vinícius, fraquíssimo, no mínimo esforçado, né? E o Wellington, que já não, eu tenho falado, eu não sei porque ainda a gente usa o Wellington. Eu não sei por que usa. Sabedor que somos que o cara não vai continuar no São Paulo. O São Paulo já tinha que ter arrumado uma alternativa há muito tempo pro Wellington, né? Então, sabedor disso, ele praticamente não é que ele deixa livre, ele marca menos ali, porque ele sabe que as bolas vão ser cruzadas aleatoriamente, né? Ele sabe que a criação ali vai ser dificultada pelo próprio jogador de São Paulo. Então ele prefere o quê? Ele prefere concentrar ali no meio os seus jogadores, concentrar ali no meio da defesa, para ali sim ele neutralizar as tentativas que tiver o São Paulo. E o São Paulo, desde o primeiro tempo, teve muita dificuldade. Prova maior, você não viu o goleiro deles fazer uma defesa que você falasse, nossa, que defesa o cara fez. Você não viu, né? Até porque não teve. Isso prova em grande parte a dificuldade que o São Paulo teve, né, em poder entrar na defesa adversária. Pela escalação, eu achei até interessante por algum aspecto. Por quê? Eu entendo bem o que o Zubeldia pensou. Morumbi, a fase que nós estamos, 50 mil pessoas. O Barcelona, né, fora de qualquer chance, para essa coisa toda. Eu vou com um time mais leve, eu vou com um meio de campo mais leve. E ele veio.
Ele vem com Alisson, ele vem com Galopo e ele vem com Luciano. Só que é o seguinte, gente, a criação não ficou por conta do Galopo, a criação não ficou por conta do Luciano, que fizeram um primeiro tempo fraquíssimo. Né? Fizeram um jogo todo bem fraco, por sinal, mas eu digo especialmente o primeiro tempo fraquíssimo. Sobrecarregava o Alisson, né? Que tinha que fazer essa volância e tinha que criar, tinha que sair com a bola, tinha que tentar um passe melhor, tinha que tentar uma jogada melhor. Né? Só que é aquilo, quando você está lá com o André, né, enfiado no meio dos zagueiros, você está com o Michel, que até fez um primeiro tempo interessante, e o Ferreirinha tentando, eu acho o seguinte, o Ferreirinha é muito interessante, né? Ele é um cara que tem um potencial, e você sabe, né? Ele corre bem, ele dribla bem e tal. Só que parece que ele sempre toma uma decisão diferente da que ele tinha que tomar. A cada lance que ele faz, em que você vê uma evolução da jogada, parece que na última decisão dele, ele toma a decisão que não era para tomar, era para tomar outra. Porque é impressionante como ele não consegue concluir a jogada. Né? Ele deu um chute no primeiro tempo, um chute mascado, e tentou, fez lá uma fumaça tal, mas você não vê a evolução, você não vê a sequência. Né? Então isso de alguma maneira também acabou, além do Barcelona bem armado ali naquela região do meio de campo, acabou fazendo com que o São Paulo pouco pudesse produzir. Né? Então assim, para o segundo tempo veio algumas alterações e pela primeira vez as alterações do nosso Zubeldia não fizeram o efeito que tinham feito em partidas passadas. Outra coisa interessante, né? Porque em todos os jogos o Zubeldia mudou o jeito do São Paulo em determinados momentos com alterações que ele fez. Dessa vez, as tentativas, as mudanças surtiram pouquíssimo efeito naquilo que já vinha sendo desenhado e apresentado. O São Paulo aumentou um volume de tentativa de ataque? Sim, até porque o jogo vai indo para o final, a tendência é que o time aperte mais. Mas, de novo, sem a conclusão adequada, né? Sem uma maneira realmente do São Paulo poder entregar aquilo que a sua coletividade desejava e esperava de uma partida como essa. Né? Então, acabei achando interessante. A primeira vez que o Zubeldia mexe no time, o time não reflete aquilo que de repente ele esperava das mudanças. E a gente também, é claro, por ter visto mudanças positivas em outros jogos. Senhores, eu tenho um questionamento ainda. Outro dia eu falei sobre isso há um tempinho atrás. Eu queria imaginar se está tão errado a gente voltar a ter os pontas nos seus devidos lugares. Porque eu fico vendo o jogador destro jogando do lado esquerdo e eu fico vendo o jogador canhoto jogando para o lado direito. E fico vendo que esses caras não conseguem produzir. Não conseguem concluir. Ah, não, mas o cara corta com o meio e bate. Ok, eles cortam para o meio várias vezes e batem várias vezes. Mas de repente eles não sabem bater, porque para acertar uma bola tá difícil. Seria tão absurdo, é uma pergunta que fica no ar aí para os amigos que são formados aí em treinador de futebol, meu querido amigo Jaime Edargo, treinador, nosso querido Estevam Soares, ex-zagueiro do São Paulo, sempre acompanha o canal aqui, treinador também, Renato Morungaba, treinador, tantos, né, Zé Sérgio, tantos jogadores aí que viraram treinadores, o próprio Augusto Ambrogi. Seria tão absurdo a gente imaginar devolver os pontas para os seus devidos lugares? Seria absurdo eu imaginar o Ferreirinha, por exemplo, com o potencial que ele tem de drible, com a velocidade, partir para cima do lateral, levar para o fundo e aí sim cruzar uma bola em que um Luciano chega, em que um André Silva chega, né, em que um jogador de ataque chega ali para fazer uma conclusão de frente com o goleiro, tirando essa bola do goleiro. O Eric na esquerda, da mesma maneira. É tão absurdo pensar isso. Eu estou fazendo uma pergunta, gente. Porque eu vejo, entra canhoto na direita, entra destro na esquerda, entra... Não, isso aí não muda. Isso aí não muda no futebol. Né? De repente, já está na hora da gente voltar a fazer como fazia antes, os pontas ali, né? Extremamente adequados nos seus lugares. Alguém vai falar, o Sidney também jogava com a direita, o Zé Sérgio jogava com a direita. Eu sei disso, gente, mas era uma condição deles ali, né? Até porque eram ambidestros, tá? Agora,
Gente, talvez esse ajuste durante uma partida possa trazer alguma coisa diferente, porque o São Paulo levava a bola para a linha de fundo, o Ferreirinha não conseguia cruzar, por quê? Porque ele é destro, então ele leva para a linha de fundo, ele tem que fazer o break. O Eric é a mesma coisa, e quando faz o break, a defesa recompõe, o cara é obrigado a comer para o meio, e aí ele só tem uma alternativa. Ou ele cruza para sair da face do goleiro, porque a bola vem de encontro para o goleiro, ou ele bate pro gol, e se não sabe bater, vira essa coisa bizarra praticamente que virou, né? Mas enfim, acho legal ter acontecido isso agora, porque é tempo do Zubeldia apertar os parafusos, é tempo também da gente colocar os pés no chão numa boa, né? Numa boa, sem crítica ao time, sem uma crítica absurda ao time, nada disso, nada disso. De repente, uma situação importante que aconteceu num momento adequado, em que nós percebemos o seguinte: se você pega um adversário bem arrumado, bem armado, no meio de campo e na defesa, os nossos jogadores, mesmo que com uma tática diferente, mesmo que com uma atitude diferente, mais uma técnica limitada, vai ter dificuldade de entrar na área adversária e, logicamente, consequentemente, de ganhar o jogo. Legal? Importantíssimo o que aconteceu hoje no Morumbi, para mim, pelo menos, para a gente poder pensar em todas essas possibilidades, repensar uma série de coisas que eu tenho certeza que o Zubeldia vai estar pensando nesses próximos dias. Legal? É isso daí, gente. Um 0-0, um empate, São Paulo ainda, né? Com a chance gigante de poder ser líder do grupo, mas, claro, a luzinha sempre fica acesa ali, por quê? Porque é preocupante. Sabemos que o Tadieres não vem aqui no Morumbi para brincar. E nós sabemos também que com o Zubeldia a coisa vai ser séria. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, um abraço.